Meu nome é Maria, e o que vou compartilhar com vocês hoje vai transformar completamente sua compreensão sobre o que Deus espera de nós em relação ao nosso corpo. Durante minha experiência de quase morte, recebi uma revelação que não apenas salvou minha vida espiritual, mas também me libertou de 25 quilos que eu carregava há anos. Esta não é apenas mais uma história de emagrecimento. É um testemunho de como Deus pode usar até mesmo nossos momentos mais sombrios para nos ensinar verdades profundas sobre sua vontade para nossos corpos. Se você está lutando com o peso, com a compulsão alimentar, ou simplesmente não consegue encontrar motivação para cuidar do seu templo, precisa ouvir esta revelação até o final. Para entender a magnitude do que aconteceu comigo, preciso ser transparente sobre quem eu era antes daquele dia que mudou tudo. Por mais de 10 anos, eu estava presa em um ciclo destrutivo. Pesava 98 quilos em um corpo que deveria ter no máximo 70. Mas o peso físico era apenas o reflexo de um peso espiritual muito maior. Como muitos cristãos, eu havia criado uma falsa separação entre meu corpo e minha vida espiritual. Orava, frequentava a igreja, lia a Bíblia, mas tratava meu corpo como se fosse algo à parte da minha fé. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo nos ensina: não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Mas eu ignorava completamente essa verdade. Minha rotina era caótica. Acordava sempre atrasada, pulava o café da manhã ou comia qualquer coisa industrializada no caminho do trabalho. Durante o dia vivia de lanches rápidos, refrigerantes e comida processada. À noite chegava exausta em casa e compensava o estresse do dia com comida, muito mais do que meu corpo precisava. Minha justificativa era sempre a mesma: estou muito ocupada servindo a Deus para me preocupar com essas coisas terrenas. Que engano mortal eu estava vivendo. Dormia mal, sempre preocupada, ansiosa, e meu corpo refletia exatamente o estado da minha alma, pesado, cansado, adoecido. O dia que mudou tudo. Foi numa terça-feira, 15 de março de 2023, que minha vida teve uma parada completa, literalmente. Eu estava no trabalho quando senti uma dor forte no peito. Pensei que fosse apenas ansiedade, algo que eu já havia experimentado muitas vezes, mas dessa vez era diferente. A dor se intensificou. Minha visão começou a ficar turva, e a última coisa que me lembro foi de cair da cadeira enquanto meus colegas gritavam por socorro. O que aconteceu a seguir foi clinicamente confirmado pelos médicos. Meu coração parou por exatos 4 minutos e 23 segundos. Tecnicamente, eu estava morta. Mas enquanto meu corpo lutava pela vida naquela maca de hospital, minha alma estava vivendo a experiência mais transformadora da minha existência. Minha experiência de quase morte, primeiro encontro. Quando saí do meu corpo, a primeira coisa que percebi foi uma luz indescritível se aproximando de mim. Não era apenas brilho, era amor puro, paz absoluta e uma presença que eu reconheci imediatamente: Jesus. Ele não tinha a aparência que sempre imaginei dos quadros da igreja. Sua presença era muito mais do que forma física. Era energia pura, amor incondicional, sabedoria infinita. A primeira coisa que Jesus me disse não foi sobre meus pecados ou sobre a eternidade. Foi algo que me chocou profundamente. Filha, você não tem cuidado da dádiva que eu te dei. Eu não entendi imediatamente o que ele queria dizer, então perguntei: Senhor, de que dádiva você está falando? Com um sorriso que irradiava compreensão infinita, ele respondeu: Seu corpo, Maria. Seu corpo é meu presente para você nesta terra, e você tem tratado minha criação como lixo. Naquele momento, senti uma mistura de vergonha e revelação. Vergonha por perceber como havia negligenciado algo tão sagrado, e revelação por entender que meu corpo não era meu, era um presente de Deus. Jesus continuou:
Em Gênesis 1:27, está escrito que eu te criei à minha imagem. Quando você maltrata o corpo que eu te dei, você está desonrando a minha imagem em você. A revelação sobre o propósito do corpo. O que Jesus me mostrou a seguir revolucionou completamente minha compreensão sobre o papel do corpo na vida cristã. Ele me levou para um lugar que posso descrever apenas como uma biblioteca celestial, onde as verdades de Deus eram visíveis como luz pura. Lá, ele me ensinou 3 princípios fundamentais que eu havia ignorado por toda a minha vida. Primeiro princípio: o corpo como templo ativo. Maria, disse Jesus, quando eu disse que seu corpo é templo do Espírito Santo, não estava falando de um templo abandonado ou em ruínas. Estava falando de um templo ativo, cuidado, honrado. Ele me mostrou como meus hábitos alimentares caóticos, minha falta de exercício e meu desrespeito com o sono eram formas de profanar o templo que ele havia me confiado. Em Daniel 1:8, Daniel se recusou a se contaminar com a comida do rei. Ele entendeu que o que você coloca no seu corpo afeta a sua conexão comigo. Você tem enchido meu templo com coisas que me afastam de você. Segundo princípio: o corpo como instrumento de adoração. Jesus me revelou que Romanos 1:1 não é apenas uma metáfora. Portanto, irmãos, rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Seu corpo deve ser uma oferenda diária para mim, ele explicou. Cada escolha alimentar, cada hora de sono, cada movimento que você faz pode ser um ato de adoração ou um ato de rebelião. Terceiro princípio: a disciplina como expressão de fé. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo escreveu: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo entendeu que disciplina corporal é disciplina espiritual. Jesus me mostrou que minha falta de disciplina com o corpo estava diretamente conectada com minha falta de disciplina espiritual em outras áreas da vida. As instruções práticas de Jesus. Depois de me ensinar os princípios, Jesus foi extremamente prático. Ele me deu instruções específicas que eu nunca havia encontrado em nenhum livro de dieta ou programa de emagrecimento. Primeira instrução: a oração antes de cada refeição. Maria, antes de cada refeição, você deve orar não apenas agradecendo, mas perguntando: Senhor, isso que vou comer vai honrar o templo que você me deu? Se a resposta for não, não coma. Jesus me mostrou que em Provérbios 23:20 e 21 está escrito: não se associe com os que bebem vinho demais, nem com os que se empanturram de carne, pois os bégados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ele me explicou que gula não é apenas comer muito, é comer sem consciência, sem propósito, sem reverência ao Criador. Segunda instrução: o jejum como ferramenta de libertação. Em Mateus 17:21, eu ensinei que alguns demônios só saem com oração e jejum. O demônio da compulsão alimentar, da ansiedade que te faz comer, da falta de autocontrole, estes saem quando você me honra através do jejum consciente. Jesus me ensinou que o jejum não era para castigar meu corpo, mas para treinar minha alma a depender dele e não da comida para encontrar consolação. Terceira instrução: o movimento como celebração. Seu corpo foi criado para se mover, para dançar diante de mim como Davi dançou. Em 2 Samuel 6:14-16, Davi dançou com todas as suas forças diante do Senhor. Movimento não é castigo, é celebração da vida que eu te dei. Jesus me mostrou que exercício físico deveria ser um momento de comunhão com Ele, não uma obrigação pesada. Quarta instrução: o descanso sagrado. Em Êxodo 20:8-10, eu ordenei o descanso. Seu corpo precisa de sono adequado para ser o templo que eu desejo. Quando você dorme mal, você me serve mal.
Ele me revelou que minhas noites mal dormidas afetavam minha capacidade de ouvir sua voz e discernir sua vontade. Quando voltei do encontro com Jesus, algo havia mudado não apenas na minha mente, mas no meu próprio DNA espiritual. Nos primeiros dias após minha experiência de quase morte, as mudanças foram quase automáticas. Era como se meu corpo tivesse recebido uma reprogramação divina. A primeira mudança foi na minha relação com a comida. Alimentos processados, açúcar em excesso, frituras, meu corpo simplesmente rejeitava. Não era força de vontade, era uma aversão sobrenatural a tudo que não honrava o templo de Deus. Em contrapartida, frutas, vegetais, grãos integrais, água pura, tudo isso me atraía de uma forma que eu nunca havia experimentado. Era como se meu paladar tivesse sido restaurado ao original de Deus. Os primeiros 30 dias. Nos primeiros 30 dias, perdi 8 quilos sem fazer uma única dieta. Simplesmente seguia as instruções que Jesus havia me dado. Orava antes de cada refeição, jejuava uma vez por semana com propósito espiritual, caminhava 30 minutos por dia como momento de comunhão com Deus, dormia 8 horas por noite, tratando o sono como um mandamento divino. Mas o mais impressionante não era a perda de peso, era a paz. Pela primeira vez em anos, eu não pensava constantemente em comida. Não tinha mais aquela ansiedade que me fazia assaltar a geladeira à noite. Dos 30 aos 90 dias. No segundo e terceiro mês, mais 12 quilos se foram. Mas agora eu entendia que não estava apenas emagrecendo, estava sendo santificada. Cada quilo perdido representava uma área da minha vida onde Deus estava assumindo o controle. Controle da ansiedade, controle da compulsão, controle da autodisciplina. Dos 90 dias aos 6 meses. Nos meses seguintes, perdi os últimos 5 quilos e alcancei meu peso ideal, 73 quilos. Mas mais importante do que o número na balança era quem eu havia me tornado. Eu era uma nova criatura, como Paulo escreve em 1 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A transformação do meu corpo foi apenas o início. Jesus havia me prometido que, quando eu honrasse seu templo, ele abençaria todos os aspectos da minha vida. Mudanças espirituais. Minha vida de oração se aprofundou dramaticamente. Com o corpo saudável, eu conseguia orar por horas sem cansaço. Jejuns que antes eram impossíveis se tornaram momentos preciosos de intimidade com Deus. Mudanças emocionais. A ansiedade que me acompanhava há anos simplesmente desapareceu. A depressão leve que eu carregava se transformou em alegria constante, como está escrito em Provérbios 17:2. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Mudanças relacionais. Meu testemunho começou a impactar todas as pessoas ao meu redor. Meu marido, que estava cético no início, começou a seguir os mesmos princípios depois de ver minha transformação. Mudanças profissionais. Com mais energia e clareza mental, minha produtividade no trabalho triplicou. Recebi uma promoção que havia perseguido por anos, mas que só chegou depois que aprendi a honrar meu corpo como templo de Deus. Antes de voltar completamente ao meu corpo naquele hospital, Jesus me deu uma mensagem final que preciso compartilhar com vocês. Maria, eu não te mostrei essas verdades apenas para você. Muitos dos meus filhos estão presos nas mesmas cadeias que te prendiam. Eles acham que espiritualidade e corpo são coisas separadas, mas eu os criei como um só. Diga a eles que é possível ser livre. Diga a eles que eu desejo não apenas suas almas, mas também seus corpos consagrados a mim. Diga a eles que quando honrarem meu templo, eu honrarei todos os aspectos da vida deles. E principalmente, diga a eles que não precisam de métodos humanos para alcançar o que apenas eu posso dar: libertação completa, transformação sobrenatural e vida abundante em todas as áreas. Jesus terminou com esta promessa que mudou minha vida.
Em João 10:10 eu disse que vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso inclui abundância de saúde, abundância de energia, abundância de disciplina e abundância de paz com o próprio corpo. Queridos irmãos e irmãs, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida que vai muito além do que você consegue imaginar. Mas esse propósito inclui você cuidar do templo que Ele te confiou. Hoje, eu mantenho meus 73 quilos não através de dietas restritivas ou exercícios obsessivos, mas através de um relacionamento íntimo com Jesus que se estende a cada escolha que faço com o meu corpo. Minha rotina atual. Acordo às 5:30 para orar antes de qualquer outra atividade. Café da manhã sempre inclui gratidão e consciência do que estou alimentando no templo de Deus. 30 minutos de caminhada como momento de comunhão com o Espírito Santo. Jejum semanal sempre direcionado para uma área específica da minha vida. 22:30 na cama, honrando o descanso como mandamento divino. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Mas é preciso entender que não se trata de mais um método de emagrecimento. Se trata de uma transformação total da sua relação com Deus através do seu corpo. Eu oro para que este testemunho encontre os corações que Deus preparou para receber esta revelação. Lembrem-se, vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com seus corpos. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo orou: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o ser de vocês, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é minha oração para cada um de vocês, que Deus o santifique inteiramente, espírito, alma e corpo. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. E não se esqueçam, o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.